Meus irmãos e minhas irmãs, eu nunca fui alguém acostumado a falar fora dos muros da minha pequena igreja, mas hoje sinto que preciso dividir algo com vocês. Meu nome é Daniel Grayson, tenho 62 anos e sou pastor de uma congregação simples no sul do Missouri. Se você é cristão, especialmente se dá mais ouvidos à autoridade religiosa do que às palavras vivas da Bíblia, talvez precise ouvir o que tenho a dizer, porque os dias de divisão estão chegando e o Senhor irá peneirar o coração do seu povo. Há 20 anos eu morri. Sim, morri. Na época, eu estava nos meus 40, com saúde, servindo ao Senhor. Naquela noite, depois de ajudar na cozinha comunitária de um bairro operário, peguei o carro e fui dirigindo para casa. Chovia leve, lembro perfeitamente. Fiz uma curva acentuada e então faróis vindos da outra direção. Um barulho forte e escuridão. Disseram que meu coração parou por quase 10 minutos, mas nesses 10 minutos eu não estava dormindo. Na verdade, nunca estive tão acordado. Senti meu espírito deixando o corpo, leve como uma folha ao vento. Fui conduzido a um lugar inundado por uma luz serena, intensa, mas não ofuscante. Uma paz indescritível me envolveu. E então, ouvi uma voz, não com os ouvidos, mas com a alma. Vi algo profundo, mas quando acordei no hospital, compreendi que ainda não era minha hora. Guardei tudo em silêncio por 20 anos, por medo. Medo de parecer louco, medo de inquietar os outros. Achei que bastava viver bem, pregar a palavra, servir e esperar até que Deus me chamasse de fato. Levei uma vida simples, sem jornais, sem redes sociais. Não queria chamar atenção, mas agora foi diferente. Desta vez, eu realmente parti. E o que vi, se eu não contasse, temia ter que prestar contas ao próprio Deus. Não estou aqui para assustar ninguém. E também não preciso que você acredite em mim agora. Só peço que, se em algum momento da sua vida você já sentiu algo estranho neste mundo, se já teve aquela sensação de que algo está fora do lugar, pare por um instante. Se o seu coração estiver inquieto, se quiser saber o que vi, apenas diga amém, porque eu sei que não estou sozinho nisso. Naquela noite, tudo parecia comum. Tínhamos acabado um estudo bíblico com alguns irmãos da igreja. Estávamos reunidos na salinha de sempre, tomando um café simples, falando sobre o capítulo 2 de Jeremias, e foi ali que tudo começou a mudar. Naquela noite, estávamos mergulhados em uma conversa sobre o coração rebelde do povo de Deus e sobre seu amor que jamais muda. Era mais um estudo como tantos outros, simples e profundo, nada fora do comum. Ou pelo menos eu achava que não. Quando voltei para a salinha atrás da igreja, liguei a televisão apenas para ter um som de fundo, algo para quebrar o silêncio. E lá estava a Praça de São Pedro, lotada, aplausos ecoando de todos os lados. O novo Papa tinha acabado de ser eleito. Na tela, passava uma faixa com seu nome, Papa Leão Konund. Seu rosto brilhava diante da multidão, e os repórteres falavam dele com entusiasmo. Diziam que era um sopro de renovação, um símbolo moderno, alguém que rompe com as barreiras tradicionais. Falaram que dominava vários idiomas, que se comunicava com ateus e crentes com a mesma naturalidade e que seu primeiro discurso foi de amor e compaixão, sem divisões ou julgamentos. Mas naquele exato instante, enquanto o mundo celebrava, um arrepio percorreu meu corpo. Uma sensação gelada me tocou por dentro. Não entendi. Pensei que fosse cansaço. Me esforcei para racionalizar aquilo, mas quanto mais tentava, mais aquele desconforto crescia dentro de mim. Não era crítica. Era um incômodo que vinha das profundezas da alma. E como faço sempre que minha alma se agita, fui me ajoelhar. Não para pedir ou julgar, mas para buscar. Entrei na salinha de oração atrás da igreja. Lá só tem um velho crucifixo, um tapete já gasto e uma Bíblia sobre um pequeno púlpito de madeira. Me ajoelhei, coloquei a mão sobre o peito e sussurrei: Senhor, se eu estiver errado, corrija meu coração. Mas se for o teu espírito me alertando, mostra-me. Fiquei ali mais tempo do que de costume. Não sei dizer quanto. Talvez 10 minutos, talvez meia hora. Quando a alma se abre de verdade para Deus, o tempo deixa de importar. Lembro apenas que, enquanto eu dizia baixinho, Espírito Santo, guia-me, algo estranho aconteceu. Senti como se o coração falhasse por um segundo, um vazio no peito, como se algo tivesse sido tirado de mim. Abri os olhos e percebi a sala inteira balançando suavemente. Tentei me levantar, mas minhas pernas não responderam, e então tudo escureceu.
Um silêncio absoluto. Ninguém ao meu lado. Nenhuma chance de pedir ajuda. E eu simplesmente apaguei. Não houve tempo para pedir socorro. Foi apenas um instante, mas eu soube. Eu estava partindo. Não era como o acidente de 20 anos atrás. Desta vez, tudo era mais nítido. Senti minha alma se desprender, leve como um último suspiro. Mas diferente daquela outra experiência, agora havia um distanciamento assustador do meu próprio corpo. Ele ficou ali, inerte, enquanto eu subia. Eu estava saindo. Vi uma luz, mas não era suave nem acolhedora como antes. Ela surgiu forte, quase agressiva, depois se apagou, e uma escuridão tomou conta dos meus sentidos. Mas a consciência permaneceu. Eu sabia que estava desperto, mesmo sem corpo. Fui levado por uma força invisível em direção a algo maior, algo que parecia me esperar. Tudo aconteceu rápido demais. Mal havia deixado meu corpo, ainda perdido na escuridão, quando me vi de pé num lugar estranho, sem nome. Aquilo não era o céu. Faltava a santidade radiante. Também não era o inferno. Não havia chamas nem gritos. Era como um cenário montado, como se alguém tivesse criado aquilo com um propósito específico. Um auditório imenso, envolto por uma luz amarela pálida, sem calor. Nada ali transmitia paz. Cada linha, cada coluna sustentando o teto em cúpula, cada parede metálica brilhava com uma grandeza artificial. Era bonito, mas vazio. E eu sentia, no fundo da minha alma invisível, que algo ali estava profundamente errado. No centro daquele espaço, um trono sobressaía. Elevado por 3 degraus, dominava o ambiente. E então, ele apareceu. O homem que o mundo inteiro, poucas horas antes, havia celebrado como o novo Papa, aquele que traria uma nova era para a humanidade. Leão Fatim. Eu tinha visto o rosto dele na televisão. Os olhos, o sorriso, mas agora, diante de mim, ele parecia outro. Sentado no trono, sua postura era imponente demais, quase teatral. A luz ao redor não era celestial. Tinha um brilho metálico e gélido, como o reflexo de aço sob uma luz fluorescente dura, intensa, mas sem vida. Nada naquela imagem transmitia calor ou esperança. Não consigo descrever seu rosto com precisão. Cada vez que eu mudava de ângulo, ele se transformava, só o suficiente para impedir que alguém soubesse ao certo como ele era de verdade. Às vezes parecia jovem, outras vezes velho. Em certos momentos, tinha traços asiáticos. Em outros, se assemelhava a um europeu clássico. Tudo nele era simbólico, mas nada era autêntico, como se aquele rosto não fosse exatamente dele. Foi então que ele falou. Sua voz ecoou pelo lugar. O mundo precisa de paz, de unidade, de fraternidade. Olhei ao redor e vi outras figuras ao seu lado, vestidas com trajes de cardeais. O ChatGPT disse: os homens ao redor do trono usavam vestes de bispos e cardeais, mas seus rostos, nenhum deles era reconhecível. Todos pareciam borrados, como se tivessem sido mal editados em uma imagem falha. Nada ali era nítido. Olhavam para o trono com uma reverência vazia, quase mecânica. Alguns fingiam chorar, mas nenhuma lágrima caía. Era só um gesto imitado, sem alma. Outros aplaudiam, mas sem som. As mãos se moviam, mas não se tocavam. Tudo parecia uma encenação. Uma peça que nem mesmo os atores acreditavam mais, mas que, por alguma razão, precisavam continuar interpretando até o fim. Fiquei ali, paralisado, tentando entender o que estava acontecendo. Quis perguntar: Senhor, o que é isso? Isso é real? Mas minha voz, ou melhor, a essência do que sou, não conseguia emitir som algum. Só um sentimento profundo de que algo estava absolutamente errado. Eu não sabia nomear aquilo, mas era uma certeza cravada dentro de mim. Aquilo não podia ser realidade. Essa convicção não vinha da lógica. Vinha de um lugar mais profundo, um recanto da alma onde ainda há luz, sensibilidade, onde o Espírito Santo ainda pode sussurrar, mesmo que com um fio de vento. E nesse momento, comecei a tremer, não de frio, mas de temor. Foi quando ouvi uma voz. Veio de trás de mim. Não era a voz de Leão XIV, nem vinha daquele trono. Era uma voz que soava como vidro quebrando, mas não em caos. Havia firmeza. Ela cortava como uma espada, mas sem ameaça. Apenas disse: esse não é o trono do meu pai. Assim que essas palavras foram pronunciadas, todo o auditório estremeceu. Não como num terremoto, mas como se aquele lugar todo fosse incapaz de suportar a verdade. O chão sob meus pés tremeu, mas não se abriu, não subiu poeira.
Ao invés disso, tudo ao redor começou a se distorcer, como se o cenário fosse um sonho sendo desfeito diante da luz. Olhei para o trono. Começou a rachar, não de forma física, mas como se sua própria realidade estivesse se desfazendo. Linhas de luz se espalhavam pela estrutura, mas não era uma luz divina. Era uma luz fria, de exposição, como a lâmina nua da verdade. A cobertura dourada foi se desprendendo aos poucos em silêncio, como se não fosse feita de metal, mas de ilusão. E então, o trono colapsou. A luz que emanava dele se apagou. E tudo naquele lugar começou a desmoronar. Não com barulho, mas com a serenidade de algo que nunca deveria ter existido. O silêncio tomou conta de tudo, como se aquele lugar tivesse sido desligado após o fim de uma encenação. Mas ele ainda estava lá. Leão 14 não estava mais sobre nenhum trono, nem mesmo pisava no chão. Seu corpo flutuava no vazio, cercado por uma ausência tão densa que parecia que o próprio espaço se recusava a acolhê-lo, mas também não conseguia expulsá-lo. Quando olhei diretamente em seus olhos, já sem o brilho falso que antes me cegava, pude ver com clareza o que havia ali. Não havia ira, nem tristeza, tampouco compaixão. Era um olhar que me fez gelar por dentro. Não era o olhar de um pai que sofre pelo filho perdido. Era o olhar frio de quem acredita que venceu, de quem despreza profundamente aqueles que ainda se apegam ao que ele considera ultrapassado. Um olhar que dizia sem palavras: como vocês são patéticos, ainda acreditam naquela velha verdade. E foi então que percebi o mais assustador de tudo. Ele não estava sozinho. Mesmo após a queda do trono, as figuras ao seu redor continuavam ali, ainda com os rostos desfocados, ainda aplaudindo em silêncio, ainda acenando em concordância como se nada tivesse acontecido. Eles não foram embora, permaneceram inabaláveis, como parte de algo muito maior e mais antigo. Foi aí que entendi. Aquilo não era uma peça, era uma declaração, um anúncio sutil, mas cuidadosamente planejado. Uma substituição silenciosa. Senti-me sem ar, quis gritar: Senhor, me explica, por favor. E então, aquela voz voltou. Não vinha de cima, nem de algum lugar específico. Parecia ser trazida por um vento suave que passava direto pela alma. Não deixes que teus olhos se enganem com a glória da carne. O tempo da escuridão ainda não acabou, mas eu abrirei teus olhos. Foi a última coisa que ouvi. Depois disso, tudo se desfez. Aquele lugar sumiu como névoa ao toque do sol, e eu caí. Não sei como fui levado. Só me lembro que, depois daquelas palavras, tudo ruiu. Não apenas o ambiente, mas a própria estrutura da realidade ao meu redor. Como se tudo tivesse sido feito de pó, sugado por uma força invisível. Quando abri os olhos, estava de pé no centro de uma sala circular gigantesca. O teto parecia não ter fim. Não havia janelas, nem portas. As paredes eram formadas por blocos de pedra cinza metálica, frios, duros, sem qualquer sinal de vida. A luz vinha de algum lugar que eu não conseguia identificar, talvez de pequenas frestas entre as pedras. O ar era pesado, sufocante, como se aquele ambiente não tivesse sido feito para a vida. E então meus olhos começaram a notar coisas que, à primeira vista, haviam passado despercebidas. As colunas daquele lugar chamaram minha atenção de imediato. À primeira vista, pareciam apenas elementos decorativos, mas bastava olhar com mais atenção para perceber a verdade. Eram mensagens escondidas, proclamadas de forma sutil e calculada. Em vários pontos, havia símbolos de olhos dentro de coroas, esculpidos com precisão em um metal negro e brilhante. No teto via a imagem de uma pomba, mas suas asas estavam dobradas para trás, presas ao corpo com uma tensão forçada, uma falsa paz, distorcida, aprisionada. E então, o mais perturbador: cruzes invertidas. Não estavam expostas de maneira clara, mas disfarçadas nos detalhes dos entalhes, misturadas às linhas e curvas das colunas. Era como se toda a sala fosse uma maldição arquitetônica, imponente, majestosa, construída a partir do caos e da traição. E então eu o vi de novo. Leão 14 estava bem no centro da sala, sobre um pedestal redondo, alto como um palco. Vestia algo que, à primeira vista, parecia uma túnica branca com bordados dourados. Mas havia algo errado. Aquilo não era tecido, não se movia com o ar, não havia dobras nem leveza. Era rígido, como se tivesse sido moldado em um único bloco de material sintético. Não era uma veste real. Era uma carapaça. Ele não parecia um homem.
Parecia uma estátua viva, um ídolo sem alma. Levantou a mão como quem pede silêncio, mas ninguém falava. O silêncio já dominava tudo, e ele começou a falar. Disse que havia chegado o tempo de uma nova aliança, que a religião não poderia mais dividir a humanidade, que a unidade era essencial, que todos os caminhos levavam ao mesmo Deus, que a fé não era sobre obediência, mas sobre uma jornada interior, que o que importava não era no que se acreditava, mas a intenção do coração. Cada frase dele era como uma lâmina cravando em minha alma. Não doía fisicamente, mas espiritualmente. Era como se algo dentro de mim estivesse sendo arrancado. Uma parte de mim queria reagir, gritar, afirmar que a verdade é única, que não pode ser diluída nem relativizada, mas eu não conseguia. Minha boca não se abria. Após cada declaração, um som pesado ecoava, como um martelo batendo contra uma laje de pedra. Firme, seco, implacável, e como que programados, os que estavam ao redor dele batiam palmas. O mesmo aplauso mudo, constante, frio, perturbadoramente mecânico. Mas desta vez, algo mudou. Eu consegui enxergar melhor. Os rostos começaram a se desfazer. Um dos cardeais, que até então tinha uma face lisa e tranquila, foi se desfocando como fumaça. Primeiro os olhos sumiram, depois o nariz, depois a boca. Tudo se dissolveu em uma massa escura, sem forma, que tremia antes de se desfazer completamente em pó cinzento, subindo lentamente até o teto e se fundindo com aquela luz metálica. Olhei para o lado e vi outro bispo aplaudindo também, mas aquelas mãos já não pareciam mais mãos. O ChatGPT disse: as mãos daquele bispo continuavam aplaudindo, mas já não pareciam humanas. Eram deformadas, longas demais, vazias, como reflexos distorcidos em um espelho quebrado. Batiam uma contra a outra, mas não produziam som, como se aplaudissem o vazio. Aqueles que estavam ao redor não eram mais pessoas. Tinham perdido a identidade. Tornaram-se símbolos vivos de uma obediência cega, consumidos por um dogma vazio que se disfarçava de fé. No meio deles, Leão XV mantinha aquele mesmo sorriso gentil e sereno, mas agora ele parecia esculpido em cera, imóvel, congelado. Nenhum músculo se mexia, nenhum traço de vida real. E ali, naquele instante, eu soube que havia adentrado o coração de algo totalmente artificial. O espaço ao meu redor começou a se estreitar. Era como se o chão, antes firme, fosse feito de um tecido macio, e alguém o puxasse suavemente em direção ao centro, me arrastando junto, sem piedade. Eu não queria me aproximar daquele trono iluminado por uma luz branca e dourada, fria e sem alma, mas não tive escolha. Quanto mais eu era levado, mais forte se tornava o cheiro no ar. Um odor penetrante, ácido, impossível de esquecer. E então, atrás do trono, entre a luz e a sombra, eu vi. Havia uma forma. Não se movia, não tinha contornos claros. Era apenas um bloco de escuridão tão densa que nenhuma luz conseguia atravessá-lo. Não havia começo nem fim. Aquilo não só esperava. Aquilo respirava. Eu ouvia. Não era um chiado, mas uma respiração profunda, lenta, constante, como um batimento antigo ecoando em cada palavra pronunciada por Leão XIV. A cada vez que ele falava, um sopro gelado saía de trás do trono, escorrendo pelas costas dele como um manto invisível. E então compreendi. Aquela voz não era apenas dele. Não era apenas um homem que falava. Eram duas presenças, duas vontades. Não era possessão, era parceria. Não era um espírito tomando um corpo. Era uma união voluntária. Leão XV não estava sendo manipulado. Ele havia escolhido aquilo. Essa revelação me atravessou como um raio, rasgando o véu da ilusão. E havia uma dor estranha em mim enquanto eu o observava de perfil, com o rosto levemente voltado para o lado, o olhar distante, fixo em algo que só ele parecia enxergar, como se estivesse hipnotizado por uma visão que não era deste mundo. Naquele instante, percebi com clareza que ele não era um homem mau por natureza. Não era um monstro disfarçado de gente, nem um traidor articulando algum plano perverso. Ele acreditava, era um crente, alguém que de fato pensava estar fazendo o bem. Estava convencido de que servia a um propósito maior. Mas o problema era que aquele que o guiava não vinha do alto. A entidade o havia escolhido, sim, mas não o obrigou, apenas o convidou. E ele aceitou. Foi uma escolha. A escolha do caminho largo, fácil, sedutor,
que a própria Escritura tantas vezes alertou. Mas nesse mundo distorcido, criado por uma matriz corrompida, essa escolha é tratada como nobre. Chamam de coragem, de progresso, de humanidade. Eu estremeci e só consegui sussurrar dentro de mim: Senhor, se eu não tivesse visto com meus próprios olhos, teria acreditado que ele era luz. E então entendi por que eu precisava estar ali, para deixar de ser ingênuo. Ainda atordoado com o sopro sombrio que vinha daquela presença oculta atrás do trono, senti algo roçar meu ombro, suave, mas tão denso quanto o abismo. Não houve som, apenas uma presença, leve como névoa, mas que pesava sobre a alma como uma verdade esquecida. Virei-me devagar, meu coração quase parou. Um anjo estava ali, mas não como eu havia imaginado. Não havia auréola, nem asas douradas, nem música celestial. Ele era magro, abatido, o rosto marcado por uma dor que não tinha nome. Os lábios cerrados, mas a mão segurava um cajado quebrado. Não brilhava, não transmitia autoridade ou poder. Estava gasto, partido ao meio, como se carregasse as feridas de uma verdade traída. Talvez eu não entendesse todos os símbolos, mas algo dentro de mim sabia. Aquele era o cetro da verdade que foi rejeitada. Sua veste, que um dia foi branca, agora estava manchada, como se tivesse sido arrastada pela lama deste mundo. Não por culpa dele, pensei, mas porque aquilo que era sagrado foi contaminado pelas mãos sujas da humanidade. Ele não falava alto, não rugia como trovão. Sua voz era só um sopro, leve como o vento, tênue como fumaça, e ainda assim atravessava minha alma inteira. O engano, ele dizia, sem dizer, não nasce do ódio evidente, mas da beleza falsa, da conveniência disfarçada de bondade. Foi quando compreendi. Aquele auditório era bonito demais, a multidão organizada demais. Tudo ali era feito para agradar. Ninguém precisava passar pela dor. Ninguém enfrentava a cruz. Era tudo brilho, um verniz que escondia a ausência da verdade. E o que ama o aplauso das multidões, o que busca o aplauso do mundo, se esquece do rosto abatido, das faces ensanguentadas do crucificado. Foi ali que me desabei. Sem perceber, comecei a chorar. E no meio do meu pranto silencioso, vi novamente o rosto de Jesus, frágil, cansado, dolorido, não sob os holofotes de um palco, mas sob o céu escuro do Gólgota. E naquele momento, eu senti vergonha. Porque um dia eu admirei o brilho perfeito de uma religião encenada. Porque acreditei, ainda que por um tempo, que a aprovação do mundo era sinal da presença de Deus. O altar, aquele lugar sagrado onde o coração se encontra com o divino, havia sido transformado em palco, em espetáculo. O anjo ao meu lado falou devagar, e cada palavra parecia um golpe em meu peito. Lembrei dos altares simples que conheci na juventude, daqueles momentos em que eu me ajoelhava com a fé nascendo em mim, tão pura, tão cheia de esperança. Mas agora o altar era uma vitrine. Os rituais haviam se tornado atuação, e Deus, esquecido. Ajoelhei-me, não por medo, mas por uma tristeza tão profunda que não cabia em palavras. O anjo não me tocou, não me consolou, apenas ficou ali, me olhando com olhos marejados como um irmão mais velho que vê o caçula perceber o que perdeu. Eu não consegui dizer nada. A garganta travou, mas eu soube. Tudo aquilo que vi, senti e suspeitei era real, e aquela dor não era só minha, era também a dor do céu inteiro. Quando o sussurro do anjo se apagou, o ambiente ao redor mudou de forma brusca. Um zumbido metálico cortou o ar vindo do alto. Soava como lâminas de aço dilacerando o que restava de sagrado. De cima, desceram dezenas de formas voadoras. Pareciam insetos gigantes feitos de metal e luz fria. Não eram drones comuns. Suas formas não eram definidas. Às vezes redondas, às vezes em meia-lua, envoltas numa claridade branca que não aquecia. Elas voavam por todo o auditório, projetando feixes de luz artificial sobre o céu simulado de uma cúpula tecnológica, lembrando o teto de uma catedral moderna. Mas não havia alma naquela luz, nada de calor, nada de santidade, apenas projeção fria, precisa. E então o show começou. Imagens grandiosas se alternavam. Primeiro o Papa, o mesmo que eu vi subir ao trono, abraçando líderes de outras religiões. Um clérigo muçulmano, um monge budista, um yogi hindu, uma mulher velada de alguma nova fé. Eles sorriam, de mãos dadas, como estrelas no tapete vermelho. Em seguida,
Uma cena da assinatura de um documento pela paz, rodeada de manchetes cintilantes. Acordo interreligioso global. Fé comum. Fim do ódio em nome do divino. Depois o Papa entrando em locais sagrados de outras tradições. Uma mesquita, um templo hindu, um santuário e, enfim, o Templo de Jerusalém. Em cada um, ele se curvava, tirava os sapatos, era recebido como um ser de luz. A cada imagem, um coro invisível irrompia em todos os cantos, com vozes potentes amplificadas por um sistema de som avassalador. Um pastor, um rebanho. Aquelas palavras tentavam encher minha mente com uma sensação de glória, como se tudo fosse certo, incontestável, eterno. Mas nos meus ouvidos, algo estalou. Não foi "seja o pastor" o que eu ouvi. Foi como o som de um vidro se partindo. Aquelas palavras, ao passarem por mim, se retorciam, como se mãos invisíveis, malignas, as moldassem. Um poder, um fogo, um nome. Senti medo. Aquelas palavras não eram só sons, elas invadiam minha alma. Eram como os passos de um império oculto que se aproximava. O fogo que arde nelas não era o do Espírito Santo. Era o fogo da guerra, da manipulação, da destruição. E aquele nome não era santo. Era uma tentativa de substituir Deus. Aquilo não era união em Cristo. Era controle. Não era um rebanho amado. Era uma massa conduzida por ferro e aço. Era como se estivessem arrancando minha pele por dentro. Uma dor mental me dilacerava. Minha alma foi violada, quis gritar, quis tapar os ouvidos, mas não pude. O som atravessava minhas veias, acelerava meu coração, fazia minha cabeça girar. Eu sabia. Não era apenas engano o que presenciava. Era uma batalha pela verdade. Satanás não precisa negar a verdade. Ele só precisa distorcê-la. E essa era a distorção perfeita. União sem cruz. Amor sem verdade. Quando achei que seria esmagado pelo uivo distorcido que vinha do mais profundo da minha alma, um clamor emergiu. Mas não era medo, nem dor, era um grito de saudade. O que brotou do fundo da minha alma naquele momento não foi medo, nem revolta. Foi um clamor profundo, um grito silencioso, rasgado, desesperado por verdade. A ânsia de conhecer o verdadeiro Deus, aquele que não se esconde atrás de luzes artificiais, nem de sons manipulados. Não gritei com a boca, mas minha alma gritava, como se toda a criação estivesse me ouvindo. E foi aí que aquela voz voltou. Não era um sussurro como o de um anjo, nem um grito ensaiado como o dos coros falsos. Era um estrondo, um som grave, poderoso, que parecia vir do outro lado da existência, ecoando como se fosse o primeiro som do universo. Esse não é meu filho. Meu coração parou. Esse não é meu pastor. E eu desabei, mas não foi por derrota. Foi por despertar. A força daquela voz era tamanha que parecia fazer o mundo inteiro tremer, mas havia algo diferente ali, uma dor, como se aquela voz, mesmo grandiosa, estivesse turvada por lágrimas. As lágrimas de um pai falando do filho que foi imitado pelo mundo. Talvez nada doa mais do que ver o impostor sendo exaltado, enquanto o verdadeiro filho é esquecido. Num piscar de olhos, tudo sumiu. O auditório, o trono, a multidão, as imagens, tudo evaporou como se nunca tivesse existido, como se uma mão divina tivesse varrido a ilusão da minha frente. E ali, naquele espaço vazio, onde todo o falso brilho havia sido arrancado, onde não havia mais aplausos, nem músicas, nem coroas ou púlpitos, eu o vi. Ele não chegou com trombetas, nem com anjos anunciando, nem com multidões ovacionando. Não houve sinal nem necessidade de um. Jesus simplesmente estava ali. Não sei de onde veio. Nenhuma porta se abriu. Nenhum facho de luz caiu sobre ele, mas ele estava de pé do outro lado daquele lugar agora nu, onde antes havia apenas encenação e engano. Ninguém o apresentou, ninguém precisou. Sua presença bastava. O tempo parecia ter parado. E eu, pastor Daniele, só consegui me ajoelhar. Ele estava descalço. Seus pés pisavam o chão ainda sujo, com os restos do que acabara de acontecer. Lama, poeira, sangue e lágrimas. Ninguém limpou para ele, mas ele também não se importava. Ele entrou na sujeira do mundo sem hesitar, sem desdém. Foi ali que entendi. Ele anda ao lado dos esquecidos, dos machucados, dos rejeitados. Sua túnica não era dourada nem real. Era simples, gasta, marcada pela poeira da estrada. E suas mãos ainda traziam claramente as marcas dos cravos. As cicatrizes da dor não desapareceram. Não porque ele não possa curá-las,
mas porque escolheu mantê-las, como um testemunho eterno. Eu sofri por amor a você. Ele não disse uma palavra, mas então seu olhar encontrou o meu. Não havia julgamento, mas também não havia consolo fácil. Não havia acusação, mas também não havia pressa em perdoar. Aquele olhar carregava uma tristeza profunda, a dor de alguém que entregou a verdade ao mundo e viu ela ser transformada em instrumento de poder. A dor de alguém que morreu por amor e foi transformado em símbolo político. A dor de quem ainda espera, em silêncio, mesmo tendo sido esquecido. Quando aquele olhar se fixou em mim, eu entendi, não com a razão, mas com o coração. Você já viu tanto, ele parecia dizer, e mesmo assim ainda não compreendeu de verdade. Meu peito apertou. Eu me senti como um aluno atrapalhado, só agora percebendo que passei a vida inteira na superfície, sem jamais mergulhar fundo no oceano da verdade. Então Jesus se aproximou, não voou, não brilhou, não se transformou, apenas caminhou, passo a passo, como um amigo que vai ao encontro de outro amigo. Quando chegou perto, estendeu a mão e a colocou no meu ombro, sem eletricidade, sem música celestial, sem espetáculo, apenas um toque. E esse toque não trouxe vitória, nem alívio instantâneo. Não me encheu de paz. Pelo contrário, parecia um convite profundo, um chamado. Não pare no que acabou de ver. A voz não subiu em volume, mas eu a ouvi dentro do meu ser. Não deixe o horror te cegar. Não deixe a falsa beleza te enganar. Aprenda a olhar além. E eu estremeci porque entendi. Tudo o que ele dizia era aquilo que eu mesmo preguei durante tantos anos, mas só agora eu estava ouvindo de verdade. Ele não me mandava olhar para o rosto de um papa, nem para a multidão, nem para os falsos profetas ou líderes. Ele me chamava para ouvir a sua voz, a voz dele, a voz que ecoa nas Escrituras, que transpassa o sacrifício, que pulsa no amor incondicional, que jorrou com o sangue e a água do seu lado ferido. Essa é a única chave. Num mundo mergulhado em imagens e símbolos, aprendi que preciso discernir pelos sons, pela voz do verdadeiro pastor. Essa voz ninguém pode imitar. E se eu mantiver meu coração sensível, mesmo em meio a 1000 ruídos, eu a ouvirei. Jesus não disse mais nada. Apenas tocou meu ombro uma última vez e deu um passo para trás. Seu olhar ainda trazia tristeza, mas havia ali também um brilho de esperança, como se dissesse, continue, não tenha medo, mas não esqueça o que te mostrei. Inclinei a cabeça. O chão ainda estava sujo, meus ombros ainda carregavam peso, mas pela primeira vez em muitos anos, meu coração começava a aprender o que era o verdadeiro silêncio. O tipo de silêncio que escuta. Se você, meu amigo, já se sentiu perdido, se não sabe mais em quem confiar, se tudo ao seu redor parece confuso, eu entendo você e te imploro, não olhe apenas com os olhos. Aprenda a ouvir com a alma. A voz do verdadeiro pastor está chamando. Você consegue escutar? Ele disse. Leão 14 não é meu inimigo. Sua voz era calma, direta, sem julgamento, sem dureza. Mas cada palavra cortava o véu da ilusão. Ele é a voz que prepara o caminho. Um calafrio percorreu meu corpo. Ninguém se movia. Os anjos silenciavam. As almas se curvavam. A verdade estava sendo revelada e ninguém podia fugir dela. Ele não falava com um rosto, mas com gerações inteiras. Ele é o mestre do equilíbrio. Continuou. Alguém que esqueceu a espada da verdade para segurar a balança da conveniência. Na minha mente, vi de novo os discursos bonitos, mas ocos. Os encontros entre religiões, em que o nome de Jesus era colocado ao lado de deuses como se fosse apenas mais um símbolo. Nada de cruz, nada de sangue, só frases de efeito e abraços teatrais. Ele havia colocado a misericórdia do mundo acima da justiça do meu Pai. E aí, como um quadro, o rosto de Leão IV se formou diante de mim. Mas agora com clareza eu compreendia. Misericórdia sem santidade é só um manto falso, frágil, incapaz de resistir à fúria da corrupção. E ele permitiu que o nome de Dantar fosse reduzido a apenas mais um entre muitos. Jesus então se voltou para mim. Filho, o pastor não foi chamado para julgar corações ou almas. Ele foi chamado para testemunhar a verdade. Suas palavras não eram severas. Eram firmes como alicerces. Chegou o tempo em que minha palavra precisa ser dita com clareza, ou será sufocada pelo ruído do engano. O trono será tirado daqueles que não protegeram meu rebanho e entregue àqueles que não buscam poder, nem fama, mas apenas a verdade. E naquele momento, tudo o que consegui sussurrar foi: Senhor,
Não me deixe ser apenas ouvinte da tua palavra, mas deixa que eu viva por ela. E então eu acordei, não sei como. Não houve clarão suave, nem música celestial. Foi como se eu fosse arremessado de volta para dentro de um corpo quebrado. Um choque ofegante. Um tubo frio e rígido descia pela minha garganta, como se a vida já não fosse dom, mas algo forçado por máquinas e plástico. Meu coração batia com uma fúria assustadora, como um cavalo selvagem preso num peito pequeno e fraco demais para contê-lo. Eu não respirava por vontade. Cada inspiração era uma batalha entre o corpo que me retinha e a alma que acabara de retornar de um lugar sagrado, um lugar ao qual eu já não pertencia. Abri os olhos, tudo embaçado por alguns segundos. Aos poucos, os rostos começaram a se revelar, médicos ao meu redor. Um ainda segurava o estetoscópio, parado, estático. Olhavam para mim, não como se eu tivesse sobrevivido, mas como alguém que voltou de um lugar de onde não se volta, e estavam incertos se queriam mesmo ouvir o que eu tinha para dizer. Desviei o olhar devagar e vi uma enfermeira no canto da sala. Ela chorava, não de emoção ou alívio. Não era o tipo de choro que se vê quando alguém volta à vida após um acidente. Era um choro contido, silencioso, como quem acaba de presenciar algo sagrado ou algo assustador, algo além da compreensão humana. Eu ainda não havia dito uma única palavra, mas sabia. A notícia já tinha se espalhado. Alguém já havia ligado para minha família, talvez o hospital, talvez até mesmo pessoas que eu passei 20 anos tentando evitar. Meu nome voltara a ser pronunciado, como uma ferida antiga que havia sido forçada a abrir, arrancada da escuridão onde eu a escondi desde minha primeira experiência de quase morte. Mas desta vez, eu voltei, e eles pediram que eu contasse. Queriam ouvir, e com o coração ainda costurado por tudo o que vi, soube que agora eu teria que falar. Desta vez, ninguém me pediu para falar sobre a luz. Ninguém me perguntou o que vi, nem esperou consolo ou respostas fáceis para tornar a vida mais suportável. Mas não foi por falta de curiosidade. Era outra coisa. Havia algo no meu olhar, na minha respiração, até no meu silêncio, algo que já dizia tudo. Dessa vez as pessoas não vieram porque queriam ouvir minha voz. Elas vieram porque temem o que tenho a dizer. Antes mesmo de abrir a boca, a verdade já pairava no ar como um incômodo perfume. E a verdade, quando não é conveniente, quando não é doce, quando fere em vez de afagar, vira ameaça. E é por isso que, se você chegou até aqui, lendo ou ouvindo essas palavras, saiba, não estou te pedindo que confie em mim. Não quero ser seu ponto de apoio. Nem desejo ser uma tocha para você seguir na escuridão. Já quis isso um dia. Já pensei que poderia ser guia, mas eu estava errado. Eu sou só um vaso rachado. Um homem que viu algo grande demais para guardar para si e perigoso demais se for mal interpretado ou transformado em idolatria humana. Só tenho um único clamor, e esse eu falo com o coração tremendo. Volte à palavra, não às minhas palavras, não às palavras de líderes religiosos, nem às vozes que se promovem com fama e poder. Volte à palavra da vida, o Evangelho, a voz que já ecoou de colinas empoeiradas e quartos trancados, a voz que um dia chamou pescadores para deixarem suas redes, que fez cobradores de impostos abandonarem suas mesas, que chamou pecadores para deixarem sua vergonha de lado e seguirem alguém que eles ainda nem compreendiam por completo. Voltemos àquela voz, a voz que não grita como o mundo, que não precisa de alto-falantes, nem de luzes de LED, nem de palcos bem montados. É uma voz suave, mas que perfura, que não te derruba, nem te embala com segurança falsa. Ela te acorda, faz o coração estremecer, não de medo, mas porque alcança o que há de mais profundo em você. Voltemos ao Evangelho, não aos resumos prontos, não aos seminários pirotécnicos. Voltemos às palavras vivas nas páginas gastas, onde a cruz ainda é cruz, onde Cristo não é reduzido a símbolo cultural. E para voltar não é preciso alarde, só é preciso decisão sincera. Apague as luzes do palco, desligue o brilho artificial que reflete em nossos rostos hipócritas. Livre-se dos brilhos, livre-se de tudo que te faz se sentir importante. Na luz verdadeira, nenhum de nós é importante. Só a presença de Deus importa. Abandone o trono da fama, do elogio, do prestígio, do status dentro da comunidade religiosa. E não tenha medo se não houver mais ninguém para aplaudir. Se você ainda pode ouvir a palavra de Deus, você já é mais rico do que imagina.
E por fim, desça à caverna, aquele lugar sem luz, onde o cheiro de terra úmida se mistura com as lágrimas dos santos que ainda se agarram às pedras, onde gente sem nome chorou, se arrependeu e orou por um mundo que já não ouve a verdade. Vá até lá, chore, arrependa-se, deixe seu coração amolecer, até que você sinta de novo a dor dos esquecidos, dos oprimidos, dos enganados em nome do amor. Você não precisa de muito, não precisa de diploma em teologia, nem de palco, nem de fórum. Só precisa de uma Bíblia e de um coração sincero. E quando ler vai perceber, Deus não está no barulho, Ele não habita o som dos aplausos, Ele está na palavra, e essa palavra basta. Eu vi, eu estive lá, e agora tudo o que posso fazer é repetir mais uma vez: volte, enquanto ainda há tempo. Você está pronto para parar de correr atrás das vozes dos homens e começar a escutar a voz daquele que foi pregado por você. Que o Senhor te guie, que Ele te ilumine. Amém.